Gravar. Bom dia, chegamos para mais um encontro maravilhoso do livro de ouro de Saint-Germain. Então, nós já vamos começar com a leitura aqui, que a gente já fez os bom dias por aqui. Vamos lá, então. Hoje nós vamos ler o capítulo 4, que é o fogo criador. O fogo que eu sou é a chama de Deus. Sua presença está ancorada no coração de todos os filhos do Pai, ainda que alguns não passem de uma centelha. Entretanto, ao tratá-la corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador e chama consumidora. Essa magna presença, em suas múltiplas atividades, é a ação onipresente que todos podem usar sem limitações. Se puderem tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência, e os que têm mantido prisioneiros por anos sem fim. Hoje, o cetro do poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente e usar esse cetro de autoridade, mas logo perceberá que ele é quase visível e tangível. Não é uma vã promessa dizer: aqueles que procuram a luz receberão este domínio. Ao atravessar um bosque, sabemos que vamos voltar pelo mesmo caminho, porém, a escolha é nossa. Assim também, após séculos de investigação à procura de poder e autoridade no exterior, descobrimos que tudo que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sob areia movediça. Areia de novo aqui. Pela jubilosa aceitação do vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza na base segura da rocha da verdade, que é Deus, da qual nenhum distúrbio exterior poderá jamais tocar, uma vez que tenhais aprendido pela própria experiência. Os estudantes da verdade perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manterem-se firmes e ancorados na presença de Deus, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir, nem indagam o que estão fazendo, o que lhes causa perturbação e dúvida. Porém, aqueles que assumem a autoridade que lhes pertence e investigam profundamente suas causas, será muito fácil separar o joio dos grãos dourados, e logo sentirem-se livres da perturbação que os faz duvidar deles mesmos e até da presença de Deus que pulsa em seus corações. Quando os estudantes forem honestos consigo mesmos e com Deus, a presença eu sou para arrancarem tudo que estiver causando este distúrbio interior, sentirão essa grande luz, irradiação do grande ser divino. Descobrirão com pouco esforço, eu gostei disso, com pouco esforço, poder conseguir que a presença eu sou, que é amor e inteligência, se converta em poder e segurança auto-mantida e autossustentada. Será de tal modo esse sentimento que os manterá fortemente unidos a essa rocha da verdade, que é uma das grandes joias do reino de Deus. Ai, que lindo, grandes joias do reino de Deus. E essa luz deslumbrante os envolverá ao mais leve convite. Amados estudantes de hoje, mantede-vos unidos, muito unidos a esta grande presença que palpita em vosso coração, cuja vida flui através de vossas veias, cuja energia se derrama em vossa mente. Tendes livre-arbítrio e podeis qualificá-la e abençoá-la para vos aperfeiçoar. Recordai-vos sempre que, por não invocardes essa grande presença, tomaste-vos criadores de desarmonia e desordem. Deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis, porque as coisas não se ajustam tão rapidamente como desejaríeis. Elas vão agindo de acordo com a velocidade de vossa própria aceitação e intensidade dos vossos sentimentos.
Esta magna energia que surge através do vosso corpo e mente é pura energia eletrônica de Deus, a grande presença eu sou. Vamos fazer essa página primeiro ou a gente lê tudo? O que vocês acham melhor? Lê tudo? Melhor falar agora. Também Tá. acho. Vamos debater por página. Tá. Então, o que eu gostei daqui é que não é difícil, está ao nosso alcance. Então, quanto mais a gente vai aceitando que quando a gente usa a frase, né, o eu sou, quando a gente usa esse poder, todos nós temos a vida dentro de nós, essa chama, essa centelha divina, por isso que a gente está vivo. Mas quando a gente vai tomando consciência que esse poder, ele tem o seu próprio campo de atuação, então é essa inteligência amorosa, onipresente, que age, que transmuta, que limpa, que nos direciona, que tudo, né? Que tudo. Então, quando eu vou me dedicando para isso, eu vou aprendendo cada vez mais a utilizar essa energia, porque ela é inteligente, inclusive, para me trazer conhecimento de como utilizá-la. E qual que é o principal aqui? O livre-arbítrio. Por quê? Porque ela está atuando, só que eu preciso me conectar a ela, eu preciso fazer o uso dela consciente. Então, aqui nessa parte que ele fala, né? A gente fica buscando o domínio exterior, a gente não observa o que realmente está nos incomodando. Então, como a gente não tem esse trabalho disciplinado de investigar as coisas que nos afligem, a gente fica na superficialidade. Mas quando a gente vai para o eu sou, que a gente toma consciência de que é o poder de Deus em mim, todos os distúrbios externos, eles cessam. Eu não dou mais poder para o externo. Enquanto eu estiver buscando fora, as coisas de fora irão me controlar. Mas quando eu passo a me doutrinar para procurar dentro de mim e perceber que essa energia por si só, ela faz o trabalho dela, eu vou me repousando na minha segurança. Então, eu vou aprendendo e essa centelha, por isso que a Aline falou, né? Minha centelha era pequenininha, eu via uma chaminha e agora eu estou vendo um fogo grandão. Justamente por isso, porque a gente vai se dedicando, todo dia a gente está meditando nos comandos, todo dia a gente está ali percebendo essa energia passando através do nosso corpo. Boa parte de nós aqui já está tendo experiências, né? De sentir essa energia, de ver como ela atua. Ontem a Aline falou para mim ainda que vem qualquer pensamento, vem qualquer coisa, ela imediatamente já usa o eu sou. Imediatamente, ela não fica carregando, né? Então, os distúrbios externos acontecem, eu me recordo, opa, dentro de mim tem uma centelha, eu tenho o poder criador, eu tenho o poder divino, pede para a energia, né, transmutar tudo que eu estou vendo, tudo que eu estou sentindo e atuar da maneira que ela sabe fazer melhor do que eu. Então, eu não preciso me preocupar, porque essa energia, ela é inteligente e ela vai trazer o que é necessário para mim. Quer falar alguma coisa? Ok? Eu achei interessante essa parte que ele fala, ó, recordai-vos sempre que por não invocardes a grande presença, nós nos tornamos, né, criadores de desarmonia e E desordem. desordem. Olha, ainda a ação do livre-arbítrio, né, de você querer invocar essa presença. E como a gente sabe que essa presença é transformadora nas nossas vidas, né? Então, assim, e a gente fica tão apaixonado, eu vou dizer assim, encantado, né? Que acho que até maior encantamento que a gente sente com essa presença, que a vontade da gente é que todos sintam essa mesma sensação, sintam essa mesma libertação, né? Então, assim, é realmente o poder da escolha, né? O poder do livre-arbítrio, da escolha, né? De poder ser feita essa escolha de não gerar desarmonia e nem desordem, né? O belo, ele tem ordem, né? A beleza tem ordem. Então, não adianta a gente querer colocar beleza na desordem. Não existe, não existe. E é muito legal, porque o que você falou também é interessante, porque vai muito para aquilo, né? Quando eu estou olhando para fora, eu estou dando poder para a desordem. Quando eu olho para dentro, eu coloco esse poder na ordem natural da vida. Então, por mais que aconteçam as situações difíceis, eu acho que é bem importante lembrar também, porque a realidade que a gente está vivendo agora ainda é consequência da minha programação antiga, da minha inconsciência, da minha falta de usar esse poder.
Então, enquanto eu não utilizava esse poder, aconteciam as coisas e eu dava atenção para as coisas externas. Agora eu estou recebendo conhecimento, nós estamos praticando e estamos começando cada vez mais a olhar para dentro. E isso vai fazendo com que esse poder por si só proporcione experiências em cada uma de nós. Então, cada uma de nós já está tendo as suas próprias experiências, sentindo o poder dessa energia maravilhosa atuando no nosso campo. Então, eu não fico mais presa, né, remoendo o problema. Eu sei que ele vai ser solucionado. Então, e eu falo que acho que os problemas, eles vão vindo muito para ver o quanto você se firma dentro de você. Eu acho que é um teste, né? Peraí, vamos ver se você está realmente olhando para dentro. Então, as coisas vão acontecendo para ver, peraí, vamos ver como que ela vai agir, né? Nesse momento, se ela vai olhar para dentro ou se ela vai dar atenção ao externo, se ver pequena de novo, porque quando a gente tem a consciência, ontem teve uma frase também que a Aline falou que foi muito legal, né? A gente estava conversando, o pai imita o filho, né? Sabe, a gente não vê na constelação que os filhos, né, eles imitam o comportamento dos pais. Então, qual que é o comportamento que eu tenho que imitar? O comportamento de Deus, porque eu sou feita a semelhança dele. Então, quando eu começo a me comportar como o meu pai, se ele é criador de tudo, eu sou criadora de tudo também, eu começo a criar conscientemente as maravilhas, as belezas, tudo que é belo, tudo que é maravilhoso. Então, lembrar sempre que o nosso Pai maior, ele é um criador. Se ele é um criador, nós somos criadores também. E aí a gente usar esse poder conscientemente, porque enquanto nós não estamos usando conscientemente, esse poder está criando essa desordem para a gente, porque a gente não está tendo a consciência de usá-lo. Alguém quer compartilhar mais alguma coisa? Podemos passar para a próxima página. Bom dia, meninas. Amanda, Vivi, bom dia para vocês duas. Então, vamos lá. Se vossos pensamentos são mantidos Se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e vossa vida, essa pura energia eletrônica atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Então, o que ele traz aqui? Que quem qualifica essa energia como positiva ou negativa somos nós, através da nossa qualificação humana, que aí se torna discordante desse poder maior. Porém, se permitis conscientemente ou inconscientemente que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que a miúde o rodeia, vós mesmos mudarei a cor e a qualidade dessa pura energia radiante. Ou seja, quando a gente dá atenção para o externo, quando a gente dá atenção para essas coisas pequenas que nos rodeiam e a gente se esquece da grandiosidade de sermos filhos do Criador, né? De termos essa energia de Deus, a gente já qualifica essa luz, essa energia negativamente. Ela é obrigada a atuar. E sois vós que dizeis como deve comportar-se convosco. Não acrediteis jamais que possais escapar deste fato tão simples. É uma lei imutável e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender e manter esta atitude se desejam fazer progressos contínuos. Ou seja, a gente treinar esse olhar, porque essa energia, ela está atuando, eu querendo ou não. Se eu não sei usá-la ao meu favor, é porque ela está atuando de acordo com os meus pensamentos, né? A minha atenção qualifica essa energia para o positivo ou para o negativo. Então, se eu não tenho consciência dela, se eu não uso positivamente os meus pensamentos, o meu livre-arbítrio, ela está criando a desordem para mim. Por isso que o orar e vigiar é tão importante, porque eu tenho que me lembrar que eu estou o tempo inteiro criando a minha vida. O co-criando a minha realidade não é só para... Mãe, eu vou levar o carro na piscina. Não é só para os meus desejos. O tempo inteiro a minha vida está sendo criada através de mim, de acordo com a qualificação dos meus pensamentos.
Então, enquanto eu não sei usar esse poder, enquanto eu não aprendo a controlar este poder, ele age na desordem porque não tenho a consciência dele, certo? Eu vos digo, meus amados, que por mais que duvidem, temam e se rebelem ante ao autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação, a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Então, aqui, a nossa limitação, ela vem do nosso humano, do nosso corpinho físico. Mas dentro de nós tem essa chama criadora, feita à semelhança de Deus. Então, antes de sermos corpo, né, o corpo físico, nós temos essa centelha dentro de nós. Então, antes de eu me manifestar como corpo, eu sou um ser de luz. E eu trazer essa consciência vai permitindo que eu saia do humano que quer criar tudo achando que está sozinho e volte para a consciência desta energia que atua junto comigo na direção que eu escolho. Existem muitos estudantes que, quando chegam a um certo grau de compreensão, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles e mesmo a Deus. E isso é um grande erro. Tudo que lhes é revelado para ser corrigido deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para o seu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos. Ou seja, os erros, eles vêm para a gente, quando a gente começa a trabalhar com tudo isso, a gente vai tendo consciência de o que a gente fez de errado. E isso é maravilhoso, justamente por quê? Porque nos permite a liberação daquela energia, né, do que foi feito de errado, e permite que eu tenha consciência de como eu fiz errado, para que eu não haja mais da mesma maneira. Então, é libertador eu poder enxergar o erro. Quando o professor vai corrigir a tarefa, ele só dá um 0 na prova. Tá, mas o que eu errei? Né? Então, assim, você não sabe o que você errou. Você não tem essa consciência ainda. Mas aqui, quando os erros começam a vir à sua memória, porque eles vão vir sutilmente, né? Ao invés de culpar, e se culpar ou culpar a Deus, receber essas visões, esses acessos a essas memórias como bênçãos divinas. Porque você está pronto para enxergar aquele erro, entender como você manifestou aquilo, qual foi a sua inconsciência, para que você não projete mais. Você tira a sujeirinha de dentro de você, e aí ela não age mais. Então, esta purificação, ela é maravilhosa, porque ela vai trazendo para nós, né? Quantas coisas nós não agimos no decorrer da nossa vida na inconsciência, nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje. Então, aos poucos, a gente vai acessando os estudos, vão vindo à tona essas memórias, então ter toda essa amorosidade e receber como essa bênção de poder olhar para isso e ver que, caramba, né? Ali eu agi dessa maneira. E isso criou tal coisa na minha vida. Então, você consegue perceber que a sua ação, o seu comportamento, a sua atitude, os seus pensamentos, o que elas geraram? Geraram essa mágoa, essa raiva, esse rancor, tudo isso. Então, você limpa tudo aquilo, pede para essa energia transmutar aquilo. Se você não enxergou o aprendizado, pede para a energia te mostrar o aprendizado. Tem que lembrar sempre que essa energia, ela é inteligente. Então, você pede para ela transmutar, você pede para ela te trazer o aprendizado, você pede para ela purificar. E para que você tenha olhos para não cometer esses mesmos erros também, para que te traga a luz da consciência, como foi que você se comportou daquela vez, para que você não se comporte mais, porque a tua ação vai gerar um resultado. Então, você precisa ter consciência do que é que você está colocando, da qualidade do que você está colocando dentro da sua vida. Pri, só um comentário, Sim. amor. É importante a gente traduzir de uma forma mais simples isso, é que a gente tenha o entendimento de que ninguém está contra a gente. Nada que acontece na nossa vida acontece por acaso.
é uma forma da gente ter um entendimento para adiantar o nosso processo de evolução. Ou seja, se alguém me incomoda, eu preciso olhar em mim o que isso está me incomodando e tratar em mim para o meu processo evolutivo. Então, o universo, ele se encarrega o tempo inteiro de trazer aprendizados sempre. Então, alguém chega e me critica e aquela crítica tocou em mim, é um ponto que eu preciso observar em mim para que eu trate em mim, veja o que está errado e incoerente dentro de mim e trate isso e resolva essa questão. Então, ninguém vai fazer nada para me provocar. O universo vai se encarregar de mandar fatos e acontecimentos para mim, para que eu perceba que eu preciso melhorar. Beleza? Perfeito. É legal porque a gente vai olhando todas as conversas que a gente tem no dia, né? Todas as pessoas que chegam até nós, e tem uma parte de um outro livro que eu li também, que é assim, o quanto aqui, ó, nós somos canal. Então, todas as nossas falas, elas vêm para nos mostrar, né? Então, é através dos anjos, através de Deus, para nos mostrar o que a gente precisa aprender. E aí, a gente já não olha mais as conversas como um simples bater de papo. A gente percebe que tudo que veio, né? A pessoa que chegou, que seja na padaria, que seja na fila do banco, a pessoa que cruzou com você e falou alguma coisa, você, opa, O que eu tenho que aprender, o que eu né? preciso aprender aqui, e é muito legal, porque a hora que a gente vai treinando esse olhar, você olha para as palavras, até o que a gente diz para as outras pessoas. Porque o que a E é gente tão diz, libertador, né? Esse processo é muito libertador, gente. É muito bom. e o que a gente diz é primeiro para nós. Sempre o que a gente diz para o outro é primeiro para nós. Então é muito lindo, porque a gente vai prestando atenção nisso também, é maravilhoso. Ou seja, os sinais estão ali o tempo todo. Os sinais A estão palavra, a disponíveis. Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, o que que é isso? Os sinais estão sempre nos seguindo para que a gente Vá. evolua. É um processo de evolução, que a gente perceba esses sinais, agradeça e não se zangue, não se ire contra aquilo, tome posse daquilo para você e se conserte. Os sinais seguirão aqueles que crerem. Olha que veio agora essa Ó, chave aí, essa chave da palavra. e essa investigação, né, de ser o detetive. Por quê? Porque a gente está criando a nossa vida inconscientemente. Sempre. E aqui a Uhum. gente está aprendendo o quê? A criar a nossa vida conscientemente. Nós somos naturalmente criadores. Naturalmente nós Exatamente. somos criadores. E enquanto a gente não aprende a criar conscientemente, a gente vai investigando ali para a gente começar essa investigação para a gente aprender a utilizar isso da maneira que faz bem para mim, para o outro e para o todo, né? Perfeito. Sabendo que Deus é o poder de pensar, reconhecem que dentro deles está o poder de corrigir-se. Deveriam trabalhar nesse sentido, que a gente acabou de falar. A vida de Deus que pulsa em seu coração é prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do Pai para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído, consciente ou inconscientemente, à sua volta. Ou seja, essa energia, enxerguei o meu erro, porque veio o aprendizado, que eu preciso aprender aqui para não criar mais. Eu já peço para essa chama, né, do fogo criador, corrigir, trazer a perfeição para aquilo, para aquela memória não ficar mais dentro de mim. Poderão dizer a esta criação indesejável, vamos lá, olha essa frase que linda, tá? Eu sou a chama, a poderosa chama consumidora, que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, com toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Eu sou a poderosa chama consumidora, que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda criação indesejável
pela qual meu ser externo é responsável. Essa eu até grifei para colocar aqui num post-itzinho para a hora que vier à tona as coisas, né? Já começar a utilizar essa frase poderosíssima. Porque ela contém uma energia. Lembra que não é só o fato de você repetir a frase. A frase contém essa energia que vai atuar dessa maneira em você. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para ancorar-se no reconhecimento do poder ilimitado que manejam ao dizerem o eu sou, quando até o intelecto, que é somente uma atividade externa, sabe disso. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente essa verdade. Então, encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Ele nem está falando aqui que demora. A gente precisa ter a disciplina e o comprometimento, intensificar o nosso empenho, porque a gente encontra isso rápido. Essa energia é rápida, né? Então, ela é inteligente. Eu vos digo, amados estudantes, que chegou o momento em que podeis usar este poder com grande autoridade para libertar-vos da cadeia da limitação que vos aprisionaram por tanto tempo. Então, a nossa liberdade está em a gente aprender a utilizar esse poder. Então, a gente precisa se dedicar, intensificar. Aqui veio mais uma frase, né, para dissolver esses erros. Então, ela vai lá na raiz, como ele mesmo trouxe. Essa frase tem o poder de ir lá na raiz de tudo que está destoante e trazer as correções para nós. Então, trabalhar com afinco nisso. Essa frasezinha, ir aí para um lugar visível, para o celular, para quando tiver aí essas memórias, né, você decretar esses comandos. Apressai-vos com determinação para arrumar a vossa casa. Se fosseis receber um hóspede distinto, não duvido, passaríeis dias trabalhando com afinco, polindo e preparando tudo para recebê-lo. Muito mais importante deve ser o preparo para este grande princípio de amor e paz. O princípio do fogo consumidor que habita em vosso interior e controla o elemento fogo. Quando se pensa em Oromazes, príncipe do elemento fogo, está se pensando na chama do fogo criador, invocando sua ajuda para avivar este poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Então, aqui ele traz. Quando a gente recebe a visita, a gente arruma a casa. Mas o principal, agora a gente está recebendo a visita, né? A gente está recebendo a consciência desta luz que é interna. Então, eu preciso me dedicar com afinco para arrumar minha casa interna. Pô, agora eu tenho esse poder, né? Então, agora eu tenho consciência que eu tenho esse poder e que ele pode me ajudar a arrumar toda a minha casa interior, liberar todas as memórias, todas as mágoas, tudo que existe dentro de mim. Então, me dedicar para isso. Realmente fazer com afinco, que nem a Aline falou, o dia inteiro, quando vem uma distorção, ela tá ali usando os comandos. Eu sei que às vezes é difícil a gente se lembrar, né? A gente, a hora que vê, tá presinho ali, né? Mas trazer essa luz da consciência, opa, isso tá discordante de tudo que eu tô aprendendo. Então eu uso esse poder dentro da minha vida para ir arrumando a minha casa interior. Quando falais esse nome, poder e autoridade do grande eu sou, estáis liberando energias sem limites para que cumpram vossos desejos. Olha que lindo isso, gente. Por que então continuais permitindo que a dúvida e o temor vos importunem, quando o eu sou é a porta aberta para a opulência de Deus? Opulência é essa abundância, grandiosidade, inclusive material, tá? Então, essa riqueza divina de Deus, esperando para derramar-se em saúde, bênção e prosperidade. Ousai ser, sentir e utilizar esta magna autoridade, Deus em vós, amado estudante. Então, aqui é bem interessante, porque quando eu sinto essa chama dentro de mim, quando eu sinto essa centelha, quando eu vou me dedicando nos meus estudos para este relacionamento inicial, porque é a minha vida é essa centelha, né? Então, quando eu vou conscientemente
me dedicando aos estudos para crescer essa chama dentro de mim, eu começo a usar o meu poder criativo. E essa chama vai me fazer sentir naturalmente, independente do que esteja fora, sentir a abundância, o amor, a paz, a serenidade. Então, quanto mais eu intensifico essa chama, mais eu sinto este poder que é a energia de Deus. E aí, tudo que eu crio a partir desse fundo de sentir a presença de Deus em mim, eu crio em abundância, eu crio em harmonia, eu crio em paz. Fez sentido aqui? Porque o que acontece? Muitas vezes a gente está ali pedindo as coisas para Deus, mas naquele, meu Deus, me ajuda aqui, eu preciso disso. E a gente se esquece que a gente cria com Ele. Ele não vai criar sozinho. Nós temos que direcionar a nossa atenção com a intenção para o que a gente quer. Mas o principal, meu Deus, eu preciso. Eu estou negando a abundância divina. É como se Deus fosse lá o supermercadão. Tem tudo lá disponível. Só que eu tenho que ter a consciência que isso já existe dentro de mim, para que isso se manifeste no meu exterior. Fez sentido aqui? Tá? É só para lembrar para a gente não pedir as coisas na escassez, porque a gente tem um pai que nos dá tudo. Não é pai, pelo amor de Deus, eu estou precisando disso. Por quê? Porque isso você não está acreditando no teu pai maior, né? Então, isso você está duvidando do poder, da capacidade de você criar junto com o teu pai. E aqui a gente está sendo os filhos dele, né? Copiando o nosso pai, imitando os passos. Então, ele está nos mandando essa energia para que a gente aprenda isso. E para Deus, para essa energia, ele não vê a hora que a gente aprende a utilizar o nosso poder, né? Ele tá aqui, tá disponível. Você é criador como eu, filho. Toma, tá aqui. Vamos utilizar. Então a gente vai aprendendo a utilizar isso ao nosso bem, ao nosso favor. Não percebeis que tendeis condições de manifestar a perfeição em poucos minutos ou poucas horas, tomando a determinação de afirmar com suficiente intensidade: eu sou a imensa energia eletrônica que flui, renova, preenche cada célula da minha mente e meu corpo agora, neste momento. Eu sou a imensa energia eletrônica que flui, renova, preenche cada célula da minha mente e o meu corpo agora, neste exato momento. Por que que isso é tão maravilhoso? Ó, que em poucos minutos e horas podeis dissipar quaisquer distúrbios da mente ou do corpo, permitindo que essa pura e poderosa energia realize o seu trabalho, sem ser influenciada por nenhum elemento discordante de vosso próprio pensamento. Ou seja, se a gente está com algum distúrbio, esses distúrbios, boa parte deles, são na nossa mente. São nas conexões mentais que a gente fez. Então, quando a gente ativa, quando a gente fala com intensidade essas afirmações, ela dissipa rapidamente essas conexões nossas com o negativo, essas conexões com o nosso distúrbio. Eu tenho que ter consciência disso e fazer com afinco até que realmente se dissipe isso. E podem ser minutos, podem ser horas, e aqui ele traz que inclusive do corpo físico. Então, você está cansada, você precisa... Ontem eu fiz, porque eu acabei fazendo bastante coisas, mas ainda tinha uma aula à noite para eu assistir. Só que eu estava com o corpinho mesmo, sabe? Cansado por estar acordando cedo todos esses dias. E aí eu deitei ali um pouco, fiz e pedi uma sonequinha restauradora de 15 minutinhos. Gente, eu acordei numa catocha. Uau, acordei assim, sabe? Maravilhosa. Então, e eu testei, porque eu tinha lido também o livro mais cedo, e aí eu voltei aqui na frase e falei, é você que eu vou usar agora para restaurar, inclusive, meu corpinho, porque o meu corpo está precisando de energia, né? E aí eu me senti nova, restaurada, fui dormir meia-noite e pouco depois. Na medida em que experimenteis os admiráveis e assombrosos resultados, vossa fé e confiança prontamente efetuarão sua perfeita atividade. E vossa mente adquirirá toda a convicção necessária nessa grande presença e poder no seu uso onipresente e ilimitado. Ou seja, quanto mais eu usar,
Eu vou ver os resultados, inclusive os milagres, as coisas, né, assombrosas acontecendo. E aí vai me confortando na fé. Então eu vou tendo a clareza que eu estou utilizando e que está funcionando. E aí eu passo a utilizar cada vez mais. Então, é para o nosso adianto, essa energia, ela vem e vem rapidamente, justamente para que a gente tenha essa percepção de que está funcionando. Ela não fica escondida, não é um ano que eu vou ficar treinando para ela se manifestar. Não, ela é inclusive imediata. Para a gente ter essa consciência, caramba, eu fiz ontem para descansar e foi 15 minutinhos, eu estava restaurada. Foi na hora, não foi daqui vou ver esse resultado daqui a um ano. Não, é ali na hora. Então você vai sentindo isso. E aí você passa a ter, né, o seu arsenal aí de comandos, de ativações para transmutar toda a energia, te trazer o equilíbrio, te trazer tudo que é necessário. As hostes angelicais regozijam-se com o regresso do viajante há tanto tempo afastado, buscando autoridade no exterior, não tendo encontrado senão mágoas. Ou seja, enquanto a gente está buscando fora, a gente só encontra mágoa. Por quê? Principalmente porque a gente não está naquela sensação da abundância natural, que só vem quando a gente está conectado com a nossa essência. Entende? Então, por mais que a gente busque lá fora, está vazio. Então, sempre vai nos trazer o quê? A mágoa. Depois de gastar toda a sua energia, volta ao lar, onde encontra a fonte que purifica de toda discórdia, como também da chamada velhice. Poderá mostrar-se renovado na plenitude da juventude e do poder, porque assim é o caminho da vida de Deus. Olha que linda, a fonte da juventude. Você lembra que eu falei, Celeste, que o livro era muito a semente da expansão? Você vai vendo, né? Porque a gente tem a ferramenta da semente da expansão e ela tem a fonte da juventude, ela tem várias ferramentas, né, na semente. E aí, quando eu li o livro de novo, eu falei, caraca, é a semente da expansão inteira. Quando sentirdes falta de energia, tomai uma atitude alegre, segura, com determinação e declarar, olha essa. Eu sou a grande presença desta energia, alerta e radiante, que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alegria, alerta e radiante energia, e desfruto dela para sempre. Eu sou a grande presença desta energia alerta e radiante, que surge através de minha mente e meu corpo, dissolvendo tudo que seja diferente dela mesma. Eu me fixo para sempre nesta alerta e radiante energia e desfruto dela para sempre. Lindo, né? Podeis usar esta energia em vossa mente e corpo, assim como eu passo minha mão pela vossa fonte. Em minha memória, não existe um só momento em que tenha havido tanta assistência como hoje ao alcance do estudante da luz, o qual deveis aproveitar com intenso júbilo. Ou seja, os mestres ascensos, todas essas egrégoras de luz, a consciência do Mestre Jesus, todos os anjos, arcanjos, eles não veem a hora que a gente volte para casa, né? Só que o voltar para casa depende de eu querer voltar para casa. Então, enquanto eu quiser andar inconsciente por aí, dando as minhas cabeçadas pela vida, né? O filho que sai de casa, né, mãe? A dona Rose lá, ó. Eu dei as minhas cabeçadas. Então, enquanto eu quis ir dar as minhas cabeçadas, eu fui. Exatamente. E agora, e depois eu voltei para casa. Então, a gente passa por isso. E é o quê? Trazer essa conexão de volta, né, com o nosso pai. Por quê? Porque ele está nos esperando. A casa dele está de portas abertas. Nunca foi fechada a porta para gente. A gente que quis sair, a gente que quis se ver sozinho, a gente que vou fazer tudo sozinho e não precisa. Isso é a lei do mínimo esforço. A gente sabe que tem um pai poderosíssimo que está nos auxiliando. Então, por que eu preciso fazer sozinha? Eu não preciso. Eu posso fazer tudo em comunhão com Deus, em comunhão com essa energia. E tudo fica mais leve e tudo fica mais fácil. E para o nosso Pai é maravilhoso de ver a gente avançando, né? Porque aí a gente está se tornando conscientes da nossa semelhança com Ele. Olha que lindo.
A gente não tá vendo mais ele separado, a gente tá vendo que ele é meu pai. Então, tem um videozinho, foi um meme que eu lembrei de ontem, tem um meme de um pai assistindo um jogo de futebol, né? Junto com o filho na televisão. E aí o pai vai comemorar o gol ou fica bravo, né? E aí tem o gol que é do time contrário. E aí o menininho comemora, só que o pai fica bravo. Então o pai se joga assim no sofá. E o menininho tava comemorando do lado, aí ele olha pro pai e faz assim também, sabe? Então, vamos imitar o nosso pai. Vamos pegar essas coisas maravilhosas que o nosso pai tem para nós. A princípio, se não sentirdes nenhuma força eletrônica passar através de vós, não significa de modo algum que não recebestes esta grande energia, já que vos deste as ordens com a autoridade de Deus. Eu sou para que ela flua em vosso corpo e vossa mente. Independente de a gente sentir ou não, essa energia está atuando. Então, continue se dedicando, mesmo que você não sinta, porque ela está atuando. Às vezes a gente tem várias limitações, crenças, enfim, né, que nos impedem de perceber essa energia. Mas conforme a gente vai fazendo mais e mais e mais, é o gatinho lá. Conforme a gente vai fazendo mais, mais e mais, a gente vai começando a sentir essa presença da energia em nós. A Os mesma gatinhos coisa. estão presentes geral aqui, menino. Ah, A minha também está aqui do lado. elevou a energia, eles estão presentes, É. né? A mesma coisa podeis fazer pelos negócios e assuntos que não estão manifestando toda a ordem e harmonia que desejaríeis. Podeis colocar-vos em pé, porque isto vos faz sentir a autoridade, porque eu preciso sentir a autoridade. E invocar a grande presença eu sou, enviá-la ao mundo dos negócios e comandá-la para que consuma tudo o que não seja igual a ela, que substitua tudo com a perfeição de Deus, eu sou. Ordenai para que mantenha e manifeste sua autoridade incessantemente, limpando o vosso mundo de toda imperfeição, e terminai declarando: eu sou a suprema autoridade de Deus em ação. Lindo, né? Então, aqui é para a gente utilizar essa energia, a gente ficar de pé e comandar que essa energia atue limpando tudo que esteja dissoante dela, na nossa vida, no nosso relacionamento, nos nossos negócios, nas amizades, né? Então, levanta com afinco ali, com essa autoridade e comanda, eu sou o eu sou. E aí você comanda que essa energia substitua toda a imperfeição, que ela se manifeste através da sua autoridade incessante, limpando o vosso mundo de toda imperfeição. Não é necessário fazerdes isso sobre tensão, nem permitir que o seu corpo fique tenso, mas podeis subir para a supremacia e dignidade de Deus e limpar tudo que for imperfeito. Ao fazerdes isto, não precisais falar com voz forte, mas em tom suave de maestria. Colocai-vos em pé em vosso quarto e declarai. Alguém quer ficar em pé aí? Bora ficar em pé? Bora declarar em pé? Vamos aproveitar, né? Ai, quase que eu derrubo até o computador. Faz a respiração para sentir esse alívio. Liberando toda a tensão do nosso corpinho, sentindo ele relaxado. Usando a presença do nosso Pai. Eu sou o Senhor, Eu sou o Senhor Senhor do meu próprio mundo. do meu próprio mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu ordeno a esta grande, radiante e inteligente energia de Deus, Eu ordeno a essa grande, radiante inteligência, energia de energia de Deus, Deus, que entre em meu mundo. Eu comando que ela traga a opulência de Deus feita visível em minhas mãos e para o meu uso, que alcançou sua perfeição. Eu não sou mais a criança do Cristo, mas a presença mestra que alcançou sua plena estatura. Eu falo e ordeno com autoridade.
Vamos de novo? Eu sou o senhor do meu próprio mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu ordeno a esta grande, radiante, inteligente energia de Deus que entre em meu mundo. Eu comando que ela traga a opulência de Deus, feita visível em minhas mãos e para o meu uso, que crie toda a perfeição. Eu não sou mais a criança do Cristo, mas a presença mestra que alcançou sua plena estatura. E eu falo e ordeno com autoridade. Eu sou o Senhor de meu próprio mundo. Eu sou a vitoriosa inteligência que o governa. Eu ordeno a esta grande, radiante e inteligente energia de Deus que entre em meu mundo. Eu comando que ela traga a opulência de Deus, feita visível em minhas mãos e para o meu uso, que crie toda a perfeição. Eu não sou mais a criança do Cristo, mas a presença mestra que alcançou sua plena estatura. Eu falo e ordeno com autoridade. Nossa! Experiências aí? Alguém quer falar? Como é que se... Ó! Tu eis. Esquentou o corpo todo. Eu fiz muito essa afirmação ontem antes de dormir, sabe? Foi muito fantástico. Ui, que delícia! Então, essa frasezinha já está aqui. Essa, inclusive, eu já tinha há um bom tempo, coladinha aqui na minha frente para eu lê-la. Mas eu não estava fazendo em pé, confesso. Então, né? Fica a dica. Assim, podeis dissolver os erros cometidos, substituindo-os imediatamente pela perfeição que desejais. Sabei que isto é autossustentado, desde que não ligueis com a atividade destrutiva do pensamento e sentimento. Ou seja, a gente sabe que essa energia, ela está atuando. E qual que é o principal ponto aqui? O que que nos coloca em discordância? Quando a gente dá atenção para os nossos pensamentos destrutivos. E esses pensamentos nos levam a ter sentimentos que tem a descarga hormonal, que conecta mais pensamentos negativos, e você entra nessa rodinha negativa. Então, eu já sei que essa energia está atuando. Tem o porquê eu acreditar agora na dúvida? Então, eu preciso me treinar para não duvidar mais. Por quê? Porque eu sei que essa energia, ela está fazendo e eu estou fazendo com ela. E aí eu vou percebendo os resultados. Quanto menos dúvida eu tiver, mais rápido eu percebo os resultados. Porque eu sei, imagine que é alguém que está do seu lado que vai resolver as coisas para você. Que agora você tem um secretário, né? Alguém te ajudando mesmo, né? Tá ali, imagine uma pessoa física e coloca que aquela pessoa está resolvendo aquela situação. Sabe, mentalmente está resolvido. Eu dei para uma pessoa que é responsável, que tem comprometimento, que sabe como resolver. Fez sentido aqui? Então, traga isso, sabe? Eu entreguei para essa pessoa que ela sabe o que fazer, sabe como fazer, não cabe mais a mim. Mas, né, na sua empresa, na empresa que você trabalha, às vezes tem o chefe lá, ele pedia as coisas para quem? Para quem sabia resolver. Ele pedia para quem não sabia resolver? Não. E ele ia ficar lá vendo se a pessoa fez? Não, por quê? Porque ele deu e a hora que estiver pronto, traz. Simples assim. Então, é essa consciência que a gente tem. A gente está trabalhando com uma energia poderosíssima. Então, eu já pedi ali para essa energia atuar. Eu sei que ela está sendo providenciado, eu sei que está sendo criado, eu sei que está sendo transmutado. Eu tenho que dar o comando. Eu tenho que usar a minha autoridade de criador consciente para dar os comandos do que é necessário. Que ela limpe, que ela transmute, que ela crie. Mas eu vou lá olhar se elas, e aí, você está fazendo direito? E aí, Deus? Você está fazendo direito? A gente está falando com ele, né? É o nosso poder de ser dele através de nós. Então, a gente tem esse poder. E aí, se eu não duvido, o meu poder se manifesta mais rápido. Porque eu sei que eu sou filha dele, então eu tenho esse poder criador. Eu brinco que tem aquela coisa assim, né? A gente já está criando, talvez, a escassez dentro da nossa vida. Então, ela é criada naturalmente. Você não está ali tentando ficar mais escassa, você não está ali tentando criar mais problemas. Os problemas são criados naturalmente porque eles estão ali dentro.
porque é a minha programação antiga, então só está sendo imprimido aquilo. E eu vou substituir essa programação. Deus, ó, percebi aqui, ó, criei isso. Não sei como eu criei isso, mas criei, porque fui eu que criei. Então, me mostra o que eu preciso entender que eu ainda estou criando isso. Transmuta, limpa, purifica, muda essa programação para mim, né? Para que eu não faça mais isso aqui. Então, essa energia, Pai, me mostra que eu sou, eu sou. Eu peço para enxergar e você pede para essa energia te mostrar o que está criando aquilo, né? Porque tem uma forminha criando. Então, eu preciso enxergar essa forminha. Fez sentido aqui? Eu desejo muito que possais sentir que sois a única autoridade em vosso mundo. Olha que lindo. Nós somos a única autoridade em nosso mundo. Pode falar, Celeste. Meus amores, eu vou lá buscar meu filhote, acabou de me ligar, tá? Então tá bom, Amo vocês, um lindeza. beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Dá tempo da foto? Ah, pera. Pausa para Não foto, aceitou gente. meu comando de sair. Foto também quer aparecer? Vem cá também, então. Oi, sim, mamãe. 1, 2, 3, Vivi. Dá para abrir, Vivi? 1, 2, 3 e... X. Pronto. Aí. Beijo, amores, beijo. Beijos, meus amores. A Larissa apareceu lá também agora, lá, ó. Então, o que acontece? A única autoridade dentro do nosso mundo somos nós. E isso tem que ficar bem claro, porque se alguém está fazendo coisa errada, somos nós. Então, se eu não sei administrar, se eu não sei gerir, né, cuidar aí da minha vida, eu vou aprender. E essa energia, ele tem como nos ensinar. Ele tem como nos mostrar, através das nossas memórias, o que está causando certas coisas na nossa vida. Se a gente pede. Então, eu sou essa autoridade da minha vida. E eu tenho o poder de acessar, ir lá nos recursos humanos e ver, ó, a folha de pagamento veio errada. Vamos lá enxergar o porquê? Então, eu consigo ir lá e acessar o que está gerando esse erro, vamos dizer assim, o que está causando essa energia distante. Mas o principal é eu estar conectada aos pensamentos negativos. Eu estar conectada à sensação de medo, insegurança, rejeição. Então, todas essas emoções negativas produzem um fundo que estão criando na minha vida mais situações que me levem a sentir isso. A gente sempre vai produzir mais do mesmo. Por isso, a gente tem que prestar atenção ao qual energia que nós estamos qualificando. Não temais nunca que, ao aperfeiçoardes vosso mundo, possais desfigurar o mundo de outro. Isso não acontecerá enquanto não tiverdes a intenção de causar dano a alguém. A gente nunca vai estar estragando a vida de alguém. A gente só está levando amor, tá? Então, não precisa ter medo. Não tenha essa intenção, né? A gente tão pouco importa o que os outros digam, ou quando tentarem eles interromper-vos com dúvidas, temores e limitações. Por isso que é importante o grupo, porque aqui nós estamos tendo o mesmo conhecimento, então a gente serve de apoio uma para outra, né? Por quê? Porque as pessoas que estão ao nosso redor ali fora nem querem saber disso, muitas vezes. E se a gente vai falar, ai, você acredita que isso funciona? Vai vir 500 historinhas para te plantar dúvida. Então, mantenha os seus estudos para você, com afinco, com determinação, até que você comece a alcançar os resultados, porque aí você não vai mais ser sugestionado pela dúvida do outro, né? Então, aqui é o nosso espaço em comum, que a gente tem a liberdade muito grande para falar sobre isso, sem julgamento, sem preconceito, para a gente aprender. Mas ali fora, né? Se a gente for falar, a gente sabe que vai ouvir dos outros, então talvez não seja a hora de falar ainda. A gente se fortalece primeiro, porque aí a gente já tem os resultados, e aí o que o outro falar não vai mais me influenciar. Certo? Vós sois a suprema autoridade em vosso mundo, e tudo o que tendes a dizer é, quando envolvidos por estas condições, eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível e repele
todo elemento discordante que queira penetrar. Eu sou a perfeição do meu mundo, a qual é autossustentada. Eu sou o grande círculo mágico de proteção ao meu redor, que é invencível e repele todo elemento discordante que queira penetrar. Eu sou a perfeição do meu mundo, a qual é autossustentada. Ou seja, este comando aqui, ele traz, né, esse círculo de proteção para a gente, principalmente para que a gente não caia nessas interferências dos outros. Por quê? Porque os outros estão falando ali ao nosso redor. E a gente tem ainda as nossas dorezinhas emocionais, que às vezes falou alguma coisa, conectei, né? Então, você ativar esse círculo de proteção vai fazer com que você não se conecte, mas que você observe o que o outro está dizendo. Por quê? Porque o que o outro está dizendo serve para mim, para minha autoobservação, mas eu não preciso me conectar com a dor. Eu aprendo a ouvir o que vem para mim através das outras pessoas, sem me conectar com aquelas dores emocionais, mentais, enfim, tá? Amados discípulos, já não é necessário vacilar, perguntar, investigar por mais tempo. Eu sou a autoridade. Ousai, empregai esta autoridade de Deus que se expressa no eu sou de tudo que existe, pois tendes desejados a presença dos grandes seres ascensionados. Decretai então: eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados, que desejo ver aparecer aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Vamos fazer isso algumas vezes aqui? Esse eu gostei bastante também. Por quê? Porque a gente tem os mestres ascensos para nos orientar, né? Então, eles estão ali o tempo todo para nos guiar nessa nossa construção, nessa nossa jornada interna. E aqui a gente tem esse poder muito grande de invocá-los, invocar essa presença. E quanto mais eu vou invocando essa presença, eu vou tendo a permissão para acessar, porque essa permissão é interna, né? Eles já estão aqui. Só que eu não tenho a consciência que eles estão aqui. Então, o decreto vai fazer com que eu tenha consciência que eles estão aqui, certo? Então, eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados, que desejo ver aparecer aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados, que desejo ver aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Eu sou a presença visível dos chamados mestres ascensionados, que desejo ver aparecer aqui à minha frente e cuja assistência invoco. Eu senti até uma paz aqui, assim, parece que ficou aquela sensação de tá tudo certo. Tá tudo certo. Chegais ao... Pri, Oi, que página que tá? Só para eu... 18. Tá, obrigada. Imagina. Chegais ao ponto em que podeis afastar qualquer discórdia da vossa mente. Preenchei-a novamente com essa pura essência eletrônica, e nenhuma discórdia poderá entrar enquanto mantiverdes preenchida com essa presença. Torno a repetir, sois a autoridade em vosso mundo. Se vosso pensamento estiver pleno desta energia, nenhuma discórdia poderá tocar-vos. Tomai esta autoridade e usai-a. Limpai toda a discórdia e declarai sem vacilação alguma. Eu sou é a supremacia do homem. Aonde quer que eu me dirija, eu sou Deus em ação. Eu sou é a supremacia do homem. E aonde quer que eu me dirija, eu sou Deus em ação. Que lindo. E aqui é muito aquilo, né? A gente tem as dificuldades de relacionamentos ao nosso redor, com as pessoas, trabalho, enfim, né? Então, a maior parte das discórdias, elas vêm disso. Das situações de lidar com outras pessoas. Mas o que acontece? É porque eu permiti enxergar a discórdia. É porque eu permiti, eu coloquei ela dentro de mim. Por isso que eu sou a autoridade.
Eu escolho o que eu quero. Ai, você viu o que ela fez comigo? Você trouxe para dentro. Então, ninguém está te atacando, ninguém está te punindo, ninguém está nada disso. Eu sou Deus em ação. Eu sou o eu sou. E eu não vou levar esse ressentimento, esse medo, essa angústia é do meu ego. É do meu ser pequeno. É do meu ser finito. Mas não do eu sou. Então, a fulana fez tal coisa. Fez mesmo? Ou é a tua interpretação a partir do teu ego? Então, você precisa carregar isso com você? Se você carrega, o que você cria? Então, o nosso trabalho é enxergar no nosso dia quando a gente está concordando com essas discórdias. Porque a gente que coloca elas para dentro. Tem as que já estão acumuladas, que a gente usa a energia para ir transmutando tudo isso, e aí a gente vai cada vez mais se desconectando e não dando atenção, sabe? Para a briguinha do vizinho, para a notícia, para isso. Por quê? Porque eu não quero mais isso no meu mundo. E eu sou a autoridade do meu mundo. Então, eu escolho o que eu coloco dentro de mim, porque eu sei que isso está criando na minha vida. Certo? Alguém quer compartilhar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tranquilas, então? Então, gratidão, eu vou também, que eu preciso levar a pequenininha para a escola. Gratidão a todas vocês que estiveram presentes nessa manhã, tornando essa energia maravilhosa, de muito aprendizado, de muito crescimento. Pratiquem aí, selecionem as frases. Olha, suada, gente! Pratiquem, coloquem as frasezinhas soltas. Já vou, meu amor, já tá fazendo bagunça aqui. Para que a gente tenha uma semana maravilhosa e que a gente vá praticando esses ensinamentos todos os dias com a Pink. É rápido. É rápido os nossos resultados. São rápidos os nossos resultados. Certo? Beijos de luz e até a semana que vem. Tchau, Tchau, vovó! Olha lá, fala tchau pra vovó, vovó. tchau pra Aline, tchau pra Larissa, tchau pra Vivi. Beijos! Beijo, obrigada. Beijo! Tchau, Celeste. Celeste já foi. Tchau, Vi! Tchau!